Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, buenas tardes para los que estamos aquí en Roma, bienvenidos a todos los que están a través de las redes, a través de internet. Hoy comenzamos nuestra tercera sesión de la tienda de la sinodalidad y para Merindi, para el Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad, es un placer hoy comenzar con la presentación del libro de Agenor Brighenti, La sinodalidad en una iglesia, comunión y participación. Vamos entonces a comenzar con la presentación. Agenor es sacerdote brasilero de la diócesis de Tubarão, Brasil, doctor en teología por la Universidad Católica de Lovaina, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil, profesor del Centro de Formación Cevitepal del CELAM, con sede en Bogotá, fue perito en la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo y en el 92 y también de la Quinta Conferencia General realizada en Aparecida en 2007. Fue perito de la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para la región panamazónica en 2021. Actualmente es miembro del equipo Reflexión Teológico Pastoral del CELAM, es coordinador del proceso de elaboración del rito amazónico para la Conferencia Eclesial de la Amazonia, SEAMA, es miembro experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo y perito de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre sinodalidad. Es autor de más de 200 artículos en periódicos nacionales e internacionales y de decenas de libros en varios idiomas y es miembro del Consejo del Observatorio Latinoamericano de Sinodalidad. Agenor, muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, uma alegria de rever aqui amigos, não? E alguns de larga fecha, não? Quando eu estava chegando em Lovaina, Inácio estava defendendo sua tese, não? Tive a alegria de participar, não? E eu encontro aqui nesta tarde e os demais que estão aqui de Ameríndia, não? A larga, já há que pôr aqui, pela mesa mesmo, sim. E então, uma alegria estarmos aqui nesse momento, não? Aí então me pediram para apresentar brevemente, não, um texto que saiu recém. Era para haver saído um pouco antes, pelas as editoras têm aí seus calendários, não? Tardou um pouquinho. Está publicado em Brasil, pero está saindo por Excelam e PPC também em Espanha vai publicar. É um dos frutos desse largo processo sinodal que estamos vivendo já há praticamente 4 anos, não? Muita coisa foi produzida e eu pensei então em reunir em um texto uma reflexão, uma abordagem de los diferentes componentes, não, de la sinodalidade, não? Que pudiera servir de referencial neste processo de claro, por ahora todavia, não, de realização do sínodo, mas sobretudo pensando na implementação posterior, não? Então, é um texto que, como na América Latina acostumamos a ser teologia, não, tem uma primeira parte que é mais de contextualização, situar a sinodalidade no contexto que estamos vivendo a nível da igreja, a nível também um pouco mais macro, mais socioeconômico, político, não, social. E depois aí uma parte que é de fundamentação teológica, não? E a última parte já pensa mais em uma pastoral da sinodalidade em termos de uma implementação de uma igreja sinodal. Então são 3 capítulos dedicados ao contexto da sinodalidade, outros 3 capítulos dedicados à teologia da sinodalidade. E depois, os 4 últimos capítulos são dedicados, então, a pensar como implementar, não, uma igreja sinodal. Com relação, não, aos 3 primeiros capítulos, não, de uma contextualização de uma igreja sinodal, eu parto aqui, não, em termos de contexto,
do Concílio Vaticano II, que foi um evento importante para a Igreja e que na América Latina houve um processo muito bonito de recepção e caminhamos bastante hasta os anos 90, não? Pero que depois, não, conhecemos um pouco a história, houve não só um estancamento desse processo de recepção do concílio, como começou também um período de involução eclesial em relação à recepção do concílio. E um processo de involução eclesial em relação ao concílio que durou 3 décadas, não? Foi muito largo. Este processo de recepção do concílio ele é retomado com a Aparecida, em 2007, e depois com o pontificado de Francisco, não? Que cria um novo momento eclesial. Sin embargo, não? Apesar desse novo momento eclesial que estamos vivendo, o processo, não, de involução eclesial continua, ele continua. Não foi interrompido, não? Há segmentos da Igreja hoje, incluso mais radicalizados todavia, não? É um posicionamento anticonciliar, não? O pontificado de Francisco, não sei porquê, suscitou também em diversos segmentos, não? Este posicionamento assim, mais explícito, não? De uma oposição praticamente, não? Tanto ao concílio como também ao atual pontificado, não? E então, em um segundo capítulo desta contextualização, eu trago aqui 2 grandes fatores que penso são obstáculos a uma igreja sinodal, não? Um primeiro de eles, desse obstáculo, não, grande, não? É a persistência, todavia, apesar do concílio, de um modelo de igreja, não, piramidal e uma igreja, todavia, concebida em muitos espaços como hierarquia. Este concílio havia, não, superado isto, não? Dos gêneros de cristianos, não? Clero laicos, esse binômio, não? Mas, sin embargo, uno vê aqui também, não, na aula sinodal, não são poucos aqueles que todavia continuam concebendo a igreja como hierarquia e entendendo a hierarquia, não, de uma forma piramidal, não? Incluso ayer tivemos aí uma noite, não, sobre, não, o ministério do obispo e havia muitos incomodados porque nos estão nivelando com os demais, não? Estão quitando um pouco, não, essa concepção de igreja, não, piramidal, não? E um terceiro capítulo aqui que trago sobre a contextualização da sinodalidade, em grandes linhas, hago um pouco memória do itinerário que a Igreja na América Latina hizo em relação à sinodalidade, não? É o continente que ha tenido uma experiência assim mais larga e também mais consequente, não, neste campo, não? Aqui hago memória, não, de 3 momentos da sinodalidade na América Latina, não? Em um primeiro momento, antes do concílio, a sinodalidade compreendida um pouco como os obispos, não, em torno ao Papa. Aqui teremos então Rio de Janeiro, 55, el Celan, não, que nasce no mesmo ano, e assim se concebem os obispos unidos, não, diretamente ao Papa, não? Então seguir ao Papa, não? E depois tivemos um segundo momento que já é uma interação entre os obispos de América Latina, não? Mas a nível de obispos, não? E os obispos com o Papa. Aqui tivemos então, não, Medellín, Puebla, Santo Domingo, não? E também Aparecida, não? Essas 4 grandes conferências, não? É um passo, evidentemente, em la sinodalidade, porque já há, não, uma interação mais grande entre os obispos, um pouco também com as igrejas locais, porque, sobretudo em Puebla e Santo Domingo, se trabalhou bastante a nível de igrejas locais para aportar à conferência, não? Aunque os aportes não hayan chegado, não? Porque houve um curto-circuito, não? Os obispos se teniam mais como a última instância e por não dizer primeira também, não? E se trabalhava um documento a partir de zero, não? Em Medellín já entrou um documento já bastante trabalhado na conferência, não?
E depois, não, de Aparecida, então, sobretudo com o Sínodo da Amazônia, não, quando já se implementa um novo perfil de sínodo, a partir do Episcopales Communio, é aplicado por primeira vez no Sínodo da Amazônia. Houve um amplo processo de consulta, não, das igrejas locais. São 105 igrejas locais na Amazônia, 47 do lado brasileiro e depois 63 do lado, não, hispano, e foram consultadas 87.000 pessoas, não, nesse processo. Então, foi assim um sínodo e que houve também uma participação muito interessante aqui a nível também de assembleia, não, sinodal, por primeira vez mulheres, não, e laicos aí também presentes, que isso foi muito bueno, não? E depois, não, uma outra experiência também significativa, não tanto por seus resultados, mas por el evento, foi a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e o Caribe, não? Em lugar de uma sexta conferência de obispos, não, se hizo uma primeira conferência eclesial. E isto também foi um acontecimento assim, não, creio significativo no sentido de um passo mais adelante, não, no exercício da sinodalidade, não? Quando vamos para a parte mais teológica aqui do texto, então são 3 capítulos e aqui, não, em grandes linhas eu trabalho os dois grandes fundamentos, não, da sinodalidade, não? Uma, do ponto de vista, não, do sujeito, não, que é o nosotros de la igreja, não? Então, o pueblo de Deus, não? Um sujeito comunitário e também histórico. E o outro grande fundamento da sinodalidade do ponto de vista teológico é a igreja como uma igreja de iglesias, não? A comunhão das igrejas locais, superando esse universalismo, não, de uma igreja que depois se concretiza em particularidades das igrejas das dióceses, tenidas como partes da igreja universal, não? E aqui, nessa parte teológica, com relação, não, a los sujeitos, começo aqui problematizando um pouco, não, a questão da igreja pueblo de Deus, que é a dificuldade que todavia temos de assumir, não, o Vaticano II, que superou uma sacerdotalização do cristianismo, que é um problema seríssimo que temos na igreja desde os final do primeiro milênio, não? Sobretudo que se consolida um cristianismo sacerdotalizado, não? Nesse sentido que se separa então, não, a hierarquia, os ministros ordenados da assembleia de los laicos e laicas, não? E temos uma configuração de igreja então no binômio clero-laicos, os clérigos, não, hierarquia, então um poder sagrado que eles exercem, não? E eles são a fonte do poder, de toda iniciativa, não? E os laicos cabe obedecer docilmente, não, a estes ministros que são a igreja, não? A igreja passa a ser a hierarquia. E aí também, nesse cristianismo sacerdotalizado, temos também uma separação entre sagrado e profano. Então, os ministros ordenados estão no campo do sagrado, os laicos no campo do profano, do mundo, não? E isto é um modelo de cristianismo que todavia persiste, não? Porque, no fundo, tendremos ali uma igreja muito restrita, não? A lo litúrgico, a lo cultual, não? E praticamente se perde de vista o triamunere ecclesiae, não? A igreja profética, a igreja do campo também da caridade, da inserção no mundo, não? E isto, apesar do Vaticano II, não hemos todavia superado, incluso no vocabulário, não? Porque havíamos, por lo menos, não, deixado de designar o presbítero como sacerdote, e agora você vuelve outra vez, não? Ele sacerdote, não? Porque de hecho, não, é o modelo de igreja que persiste em grande medida, não? Este cristianismo sacerdotalizado, que é fonte, evidentemente, não, de um poder centralizado, não, de um clericalismo. O clericalismo tem como raiz este cristianismo sacerdotalizado, não? A partir do momento que ele é ministro ordenado, não, exerce um poder sagrado, está separado, não, do pueblo,
e é idealizado, isto se presta a todo tipo de abusos, não? Como temos na atualidade as consequências. Não? Um outro fundamento, digo, nessa mesma linha, não? Trabalhando os sujeitos, não? A igreja como nós, o povo de Deus. Um outro capítulo é dedicado, não? A partir de uma expressão do Papa Francisco em Querida Amazônia, não? Uma igreja sinodal é uma igreja marcada por uma cultura, não? Sinodal, digo, uma cultura laical, não? Então, uma cultura eclesial marcadamente laical, não? Então, aqui se põe em relieve, não? O bautismo como a fonte de todos os ministérios, não? E é do bautismo também que emana em la igreja, não? O poder, não? Que é um problema sério na igreja também, a questão do poder. Não? Papa Francisco ha dicho, não, em Evangelii Gaudium e também em Querida Amazônia, não, que em la igreja o poder não pode estar monopolizado em los ministros ordenados, porque o poder em la igreja não emana do sacramento del orden, o poder em la igreja emana do sacramento del bautismo. Allí está a fuente, ¿no? De la toma de decisões em uma igreja sinodal, ¿no? E, sin embargo, teremos uma cultura marcadamente clerical, em lugar de uma cultura marcadamente laical, ¿no? Então, este é um desafio para uma igreja sinodal. E depois, aqui no outro capítulo desta segunda parte, mais teológica, então, aqui trabalho um pouco, não, em que consiste, não, a igreja católica, não? É concebida como uma igreja de igrejas locais, não? Aquela concepção que a igreja, não, católica, ela se realiza e está presente em cada igreja local, não? Porque todos os meios que a igreja dispõe para a salvação estão presentes em cada igreja local, na palavra de Deus, nos sacramentos, etc. E esta igreja local se hace católica, primeiro, por ter todos os meios de salvação. Segundo, por colocar-se também em uma comunhão com as demais igrejas, porque nenhuma de elas agota também este mistério. Não? Então, uma igreja de igrejas, não, está aí a base da igreja sinodal, o que significa, não, dizer, como diz Hervé Legrand, que não existe, não, igreja nem anterior e nem exterior às igrejas locais. Não? Então, a igreja é uma igreja de igrejas locais. Aqui tem consequências muito concretas, não, para a sinodalidade. E a última parte aqui do texto, então, é a parte mais pastoral, mais de pensar como implementar uma igreja sinodal. Eu começo aqui, não, abordando a questão de uma igreja de igrejas, não, como conjugar colegialidade episcopal com sinodalidade eclesial. Há uma grande dificuldade, não, por parte dos obispos em se situar, não, no seno do povo de Deus, não? Porque às vezes dá a impressão, como alguém disse ayer, não, nos estão igualando a todos, não? Não, pero se a igreja tem que ser igreja a exemplo da Trinidade, em la Trinidade não há hierarquia, não? Há aí uma relação de diferentes, pero de maneira horizontal, na pericorese, não? Então, deveria também na igreja, a nível, não, de los diversos atores do povo de Deus, estabelecer uma relação horizontal, não vertical, não piramidal, nem pirâmide invertida, não? Seria uma boa imagem, não? Porque permanece piramidal, não? Pero horizontal, não? De modo que superemos este binômio clero-laicos, que haya realmente povo de Deus e desde o bautismo todos os ministérios, não? E consequentemente, a toma de decisões não pode também estar aí, não, polarizada entre, não, os laicos e laicas que discernem e entregam os resultados do discernimento à hierarquia, e a hierarquia depois decide se sim ou se não. Não? Aqui justifico como historicamente, não, a partir da pentarquia, não, que reinou na igreja, nunca, não, o patriarcado de Roma podia decidir sem a anuência dos
4 patriarcados do Oriente. E nunca os de Oriente podiam decidir sem o patriarcado do Ocidente, não? Isso é muito equilibrante, não? Então todos decidem, mas decidem juntos, não? Então isso reinou também na Igreja, não? Então nunca os laicos e laicas decidir sem o ministério ordenado, mas tampouco o ministério ordenado decidir sem os laicos e laicas, não? Então quando há consenso, não? Aí sim, não? Se estabelece uma relação realmente, não? De uma corresponsabilidade diferenciada. Pero esse diferenciado não pode ser monopolizador de poder, não? Diferenciado em termos de exercício de ministério, pero todos os ministérios, não? Para o bem da comunidade, servidores da comunidade, não? O outro capítulo aqui, o 8º, aqui me arriesgo um pouco, pero eu penso que um dos grandes limites desse sínodo, não? Que estamos aí 4 anos de sínodo, 4 anos de sínodo deveria, não, significar por lo menos, não, valer por lo menos 2 de los demás que tiveram não só na assembleia, não? Por esses 4 anos de sínodo, a impressão que dá para não, que vai valer metade de los sínodos anteriores, não? Porque de hecho este método ha sido um grande problema, não, para poder discernir e tomar decisão, não? Estamos experimentando também nesta assembleia, não? É um método mais voltado para o discernimento, não? Mais a nível personal, individual, não? Um método, não? Que possibilita evidentemente a interação de todos, pero não? Praticamente não tem mediações nesse discernimento, não há debate, não? Então pongo aí a importância, não? Do discernimento é o sujeito. O sujeito tem que ser a comunidade eclesial, como um todo. O sujeito, não, que faz o discernimento. Não pode ser uma pessoa, um grupo, não? Enquanto comunidade. Não? E se represento uma comunidade, venho trazendo aquilo que a comunidade discerniu allá. Não? Então, como comunidade. Não? Pois o objeto do discernimento tem que ser a vida da igreja como um todo, insertada em seu contexto. Não? E não simplesmente minha percepção, minha maneira de ver, de perceber, não? E terceiro, as mediações do discernimento, não? Então aqui, evidentemente, não? Na América Latina nós costumamos conjugar mais facilmente, não? Aí o saber, evidentemente popular, o saber da gente sencilla, mas conjugar também com o saber acadêmico, não? Porque o saber popular também tem um logos crítico, então como conjugar, não? Ciência e a experiência das comunidades, como também integrar, não, nesse discernimento, não, as ciências, não, como vamos apreender a realidade sem a mediação das ciências, e depois também a mediação da teologia e do magistério, não, que também são fontes importantes para poder fazer um bom discernimento, não? E o procedimento, então, de um bom discernimento, aquele inductivo desde abaixo, não, seus diversos níveis, como hemos mais ou menos ensaiado nesse sínodo, não? Pero o grande problema, não, estou terminando, não? O grande problema é que, não, no fundo, não houve processo, porque em cada etapa, não, da etapa local para a etapa continental, não se vai assim a etapa continental a partir dos resultados da etapa anterior local, não? De novo se parte das pessoas, e se vem aqui, em lugar de trazer os aportes das igrejas locais e da igreja continental, aqui de novo se parte das pessoas. Então, não há processo. Não está sempre recomeçando com os mesmos temas, com as mesmas conversações, não? E não se avança nesse sentido, não? O 9º capítulo, aqui trago também uma questão bastante complicada, não? Em um processo sinodal e na igreja em geral, não? Que é o ministério do teólogo, não? E o lugar da teologia, não? E na igreja sinodal, não? Há muita dificuldade de integrar, não, esse ministério, não? Nós outros aí estamos reduzidos, não? Por mais que se haya intentado e hablado, não? E discernido, não? Reduzido a uma tarefa técnica, não? Então, não há direito à palavra, não intervenimos aí, não? Em algum esclarecimento, coisa parecida, não? E isto, sem dúvida, é um limitante, não? Aí nos faz recordar com Blanc, que disse, não, que nos últimos séculos, não, na Igreja Católica, houve apenas 2 momentos,
¿no?, em que teologia e magistério convergeram, coincidiram. Foi no Vaticano II e em Medellín, dizia ele. Foram 2 momentos, ¿no?, que teologia e magistério convergeram. Trabalharam juntos, foram atores. E de hecho, ¿no?, conhecemos o concílio como se realizou e conhecemos como se realizou Medellín também, ¿no? Mas depois, todos conhecemos como foi Puebla, ¿no?, como foi Santo Domingo, como foi Aparecida. Aparecida, todos sabem allá afuera também, ¿no? ¿No? Todavía en Aparecida ahora recién, ¿no? Entonces hay una dificultad de integrar, ¿no?, este ministerio, ¿no?, dentro, ¿no?, de la clase eclesial. Y no solamente, ¿no?, como palabra consultiva, pero como un actor también que puede tener voto también, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Es un cristiano como otro, ¿no?, que está ahí ejerciendo un ministerio específico, ¿no? Y el propio magisterio, que también tiene dificultad de conectarse con el sensus fidei fidelium, ¿no? Entonces, cuando traemos la teología, también ponemos el magisterio también dentro de un contexto, de una cultura, de un momento. También el magisterio, en el fondo, cuando se pronuncia, también, ¿no?, ahí es un pronunciamiento teológico también, ¿no? A veces no tiene la autocrítica, ¿no?, de ver qué tipo de teología está haciendo, ¿no?, porque también está inmerso ahí en un contexto que también necesita pasar por el crivo, ¿no?, de una racionalidad, ¿no?, también analítica. Y el último capítulo, el 10º, entonces aquí aterriza un poco más, ¿no?, ya pensando cómo implementar, ¿no?, una iglesia sinodal, ¿no?, en las acciones, ¿no?, en su proceso evangelizador. Y aquí, en gran medida, entonces, se propone la comunidad eclesial, ¿no?, como sujeto, ¿no?, de la proyección, ¿no?, de la acción eclesial, ¿no?, y un proceso entonces indutivo. E quando hablamos de comunidade eclesial, tendríamos que pensar também o tamanho das comunidades, não? E aqui está, então, a proposta de resgatar, não, la domus ecclesiae, não, esse caráter doméstico da igreja, que permite uma igreja como eclesiogênesis, não? A partir de abaixo, não, as paróquias, dióceses, regiões, não, continentes, etc. Então, esses diversos lugares, não, em onde se dá esse discernimento e essa projeção da ação. Y después, ¿no?, también comunidades eclesiales que, ¿no?, establecen una relación estrecha con las demás comunidades, ¿no? Aquí está toda la cuestión de la pastoral orgánica de conjunto, ¿no?, que pueda superar el parroquialismo de un lado y también, ¿no?, muchas veces el universalismo de los movimientos eclesiales, ¿no?, que no se encarnan, ¿no?, en el contexto, ¿no? Entonces, la iglesia local como el lugar desde donde, ¿no?, a partir de las comunidades se piensa, ¿no?, realizar una iglesia sinodal. Y finalmente aquí, con relación también, ¿no?, a la toma de decisiones, aquí traigo la importancia de distinguir, ¿no?, una descentralización del poder con una desconcentración del poder, ¿no? La descentralización todavía es muy centralizadora. Tendríamos que pensar, ¿no?, un ejercicio del poder a nivel de la sinodalidad a partir del principio de la subsidiariedad, ¿no?, que es un principio importante, ¿no?, en el sentido de que cada ámbito eclesial debe tener su autonomía para poder, ¿no?, tomar sus decisiones, y el nivel superior subsidia, auxilia, potencia el nivel inferior. Isso possibilita, não, o exercício de um poder serviço, não um poder, não, centralizador, não, vertical desde arriba, não. É mais ou menos isto, não, em termos de texto que está aqui. Muchas gracias, Agenor, muchas gracias por todo este recorrido que nos has hecho, por asumir también toda la complejidad del proceso y del contexto de la involución de nuestra propia iglesia, pero también de todo ese itinerario, sobre todo desde América Latina en relación a la sinodalidad, recogiendo todo el magisterio latinoamericano, ¿no?, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y también el sínodo de la Amazonia, ¿no?, como focalizando en todo ese proceso de consulta y de escucha, la asamblea eclesial,
como un paso más en el ejercicio de la sinodalidad, pero también planteando los límites, esta complejidad, volver a ayudarnos a ubicar al sujeto, ¿no?, que es de este sínodo, que es la comunidad eclesial, y al objeto, que es la vida inserta en el contexto, y también todo lo que podríamos decir son los aportes desde esa iglesia local, ¿no?, desde esa pastoral de conjunto, desde donde se piensa esa iglesia sinodal. En este sentido, entonces, ahora también vamos a presentar a la doctora Consuelo Vélez, quien va a hacer una reacción, un comentario a partir del libro de Agenor, a quien le agradecemos también que en pocos días se leyó el libro para poder colaborar con este comentario. Consuelo Vélez es doctora en Teología por la Universidad Católica de Río de Janeiro, profesora e investigadora de Teología de la Fundación Universitaria San Alfonso, es miembro del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana, de la Asociación Colombiana de Teólogas y de otras asociaciones teológicas. Es autora de varios libros y artículos en áreas de teología sistemática, especialmente temas de método, laicado y mujer. Colabora con diferentes instituciones universitarias en cursos y conferencias y en iglesias locales con cursos teológicos y de espiritualidad. Y publica continuamente en su blog y en su Facebook, desde donde también la podemos seguir. Consuelo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y pues, ¿qué puedo decir yo sobre esta obra teniendo al autor aquí? Es un poco osado querer hacer una reacción. Sin embargo, pues bueno, es la ocasión, primero pues de sentirme contenta de estar con el autor aquí compartiendo la mesa, de haber tenido la oportunidad de leer la obra. Y pues lo que voy a decir, por una parte puede ser el método de la repetición, pero es para que aprendamos más. Ese es un método tradicional de pedagogía, pero es la única forma de que a uno de verdad se le queden a veces algunas cosas. Entonces seguramente repetiré algunos aspectos que dijo Agenor, pero yo creo que es la manera de seguir profundizando. Lo primero que yo quiero llamar la atención es la oportunidad de tener este libro en nuestras manos en el momento concreto. Eso es realmente, yo pensaba, Agenor está caminando al ritmo de lo que toca, no que salga un libro dentro de 5 años cuando ya nadie se acuerda del acontecimiento, sino que viviendo el acontecimiento ya podemos contar. Lo quiero mostrar otra vez así, con esta obra, que tiene pues muchas virtudes, que las voy a decir ahora, pero que ya podemos contar con esta obra ahora, caminando en el sínodo, no después. Entonces creo que muestra pues primero la capacidad teológica de Agenor y el saber caminar y llegar a tiempo. Eso me resulta muy enriquecedor. Segundo, yo creo que el libro es muy profundo, pero muy ágil. Miren que no es tan grande y eso también es importante. Creo que con esto no digo que no haya que escribir obras mucho más voluminosas, porque depende de lo que queramos decir, pero también es una oportunidad de acercarnos a estas experiencias, a estos acontecimientos eclesiales de una manera supremamente fundamentada, pero al mismo tiempo ágil y accesible para leer y para comentar. Ya Agenor nos dijo cómo estructuró su obra, con el método latinoamericano del ver, del juzgar, del actuar. Esto a mí me parece que es como algo para enorgullecernos de alguna forma, no porque en América Latina haya surgido este método solamente, ya sabemos que viene de la juventud obrera, etcétera, pero en América Latina se supo poner en acción, se ha sabido implementar tanto en la teología como en el caminar eclesial y pastoral, y yo creo que aquí con Agenor pues podemos tener un ejemplo de un teólogo para aquellos que dudan en el método inductivo, para aquellos que ponen entre ojos el caminar latinoamericano,
yo creo que Ayenor es un ejemplo concreto de una producción teológica, como ya dije, seria, fundamentada, pero con este método del ver, juzgar, actuar. Creo que es muy importante este método, y esto no es porque queramos remarcarlo, es que es el principio de la encarnación, donde Dios se hace historia, en la historia, donde podemos decir algo sobre Dios mismo, viendo la realidad en la historia. No hay otro lugar donde Dios se haga presente, sino en los acontecimientos históricos, en las personas, en el presente, por supuesto en el pasado, proyección hacia el futuro, pero ese principio de encarnación es lo que sostiene este método. Muy bien, a lo largo de la historia han existido otras maneras de hacer teología. Podemos reconocer muchos logros en el método deductivo, en el método escolástico, pero sin lugar a dudas la claridad que hoy tenemos sobre cómo acontece la revelación en la historia nos invita a seguir partiendo de la realidad, ser capaces de leer los signos de los tiempos y desde ahí pues poder responder. Yo creo que precisamente estos signos de los tiempos son los que nos hacen pensar cómo debe ser la iglesia hoy. Podemos tener eclesiologías muy bien fundamentadas, podemos a lo largo de la historia haber tenido momentos de excelencia eclesiológica, como también de dificultades inmensas. Pero la pregunta es no tan, desde mi punto de vista, no es tanto, bueno, ¿cuál es el ideal de iglesia? Creo que es también partir. ¿Qué nos dicen los signos de los tiempos para esta iglesia hoy? Ayer en el foro teológico pastoral en que se trabajó lo de los obispos y el pueblo de Dios, salía el símil del pastor y las ovejas. Por supuesto es una figura bíblica, no es que podamos meterla debajo del tapete y olvidarla, pero la pregunta de los signos de los tiempos es, ¿queremos ser ovejas? Por lo menos el laicado hoy tiene una conciencia muy grande de que ya no quiere ser oveja. Como símbolo sigue siendo válido el símbolo bíblico, pero como realidad ya no solo es que la iglesia quiera como hablarnos ahora que metió el tema de la sinodalidad como algo que le dio ahora por tomar otro camino, es que una respuesta a los signos de los tiempos nos implica situarnos en la autonomía del presente, de los sujetos, en la capacidad de la subsidiariedad, que es con lo que acabó ahorita Ayenor explicándonos en su libro, en la capacidad de tratarnos de tú a tú en la construcción de nuestra historia, de nuestra iglesia, de nuestro mundo. Entonces yo creo que eso es bien importante, seguir recuperando la capacidad de preguntarnos por los signos de los tiempos y responder a ellos. Entonces, esto con respecto al método me parece supremamente importante. Luego, fuera del método, pues que ya lo remarcamos, otra cosa que a mí me parece súper valioso de tu obra es empezar con esta contextualización del caminar eclesial. Si no tenemos memoria de lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia eclesial, no podemos comprender por qué ahora llega este momento de sinodalidad o por qué se dieron las conferencias episcopales, mucho menos por qué se dio el Vaticano II. Hace poco en alguna clase que yo doy de eclesiología, precisamente, y un estudiante como defendiendo Trento, como diciéndome, profesora, pero es que Trento es igual de, o sea, es como que usted, ¿por qué lo pone como que Vaticano II cambiara Trento? No, Trento es también un momento glorioso. Sí, no, o sea, sí, en cuanto que cada momento histórico hay que valorar lo que se hizo, el por qué, a qué respondió. Entonces, bueno, yo le respondí eso al estudiante, ¿no? Pero la intencionalidad de él era como hacerme la defensa de que yo lo que estaba diciendo de Vaticano II no era tan importante. Yo creo que la ignorancia histórica nos hace a veces pensar
que elementos del pasado que valorados en su proporción y en lo que significaron para cada momento, tenemos que reconocerlo, pero que cuando somos capaces de caminar manteniendo como esta línea histórica, podemos entender las luces y sombras, los avances y retrocesos, los logros que vamos adquiriendo como sujetos, como sociedad y por supuesto como miembros de una iglesia. Entonces toda la primera parte que tú nos contextualizas del invierno eclesial después de Vaticano II y de este esfuerzo por la primavera de Francisco, que ya llevamos 11 años y nada que pasamos a verano, esto ha sido una primavera bastante larga, que a veces pues a Yenor ahorita me asustaba un poquito. ¿En qué sentido? Que él decía tantas resistencias a Francisco en este momento, me sonó como duro, me sonó preocupante, porque ya no solo es que la primavera nada que florece, sino que pareciera que queremos volver al invierno. Pero bueno, yo creo que estas categorías, invierno, primavera, lo que nos están mostrando es, o nos hacen esa llamada profunda a conocer nuestra historia, para no repetirla, a mantener la memoria, para saber por qué hemos llegado hasta aquí, y cómo tenemos que seguir avanzando, y yo creo que todos estos elementos son supremamente importantes. Entonces, toda esta parte de contextualización de la vida de la iglesia y luego todo lo que le dedicas a la iglesia latinoamericana. Yo me esfuerzo mucho en mis clases por ayudarle a mis alumnos a que amen la historia de nuestra iglesia latinoamericana. Y eso parece una tarea de titanes. O sea, no sé por qué no valoramos lo nuestro, no llegamos como a entender el recorrido como conferencias episcopales que hemos tenido a nivel teológico, toda esta teología latinoamericana, y parece que la juventud eclesial, por supuesto, hay un sector de esa juventud eclesial que la han formado en contra del caminar latinoamericano. Como que, bueno, fuera de nuestro pensamiento colonialista que ya tenemos, que no valoramos lo nuestro, a nivel eclesial parece que tampoco valoráramos nuestro caminar latinoamericano. Yo creo que también el libro de Ayenor nos va a permitir recuperar toda esta riqueza, y que creo que en este sínodo se ha dicho en alguna, yo lo escuché en algún comentario de alguna persona, el único continente que ya estaba preparado para hacer las síntesis continentales era América Latina, por su experiencia en del caminar, de las conferencias episcopales, del CELAN en concreto. Mientras que para los otros continentes, bueno, salió de positivo que por primera vez se reunían como continente, pero ahí es donde uno, no sé si por primera vez, pero digamos como con este esfuerzo de compartir un caminar eclesial. Y yo creo que así como fue valioso para ellos el reunirse por primera vez, creo que también es reconocer qué gran camino hemos tenido en América Latina, que ya tenemos una historia de caminar como conferencias episcopales latinoamericanas, y en esto pues el CELAN sabemos que es el que ha prestado este gran servicio. Algunas veces con más luces, otras veces con menos luces, porque tampoco es que nada es perfecto, pero yo creo que es reconocer este caminar eclesial de América Latina. Y luego pues ya sabemos, o sea, Yenor ya nos muestra a nivel de la parte del juzgar como esos puntos claves, y que yo creo que ayer en los foros quedó evidenciado que no acabamos de dar el paso para vivir una eclesiología pueblo de Dios. Nosotros comentamos ayer, ¿y por qué dos conferencias, no? Como una de obispos y otra de pueblo de Dios. Eso opone al obispado con el pueblo de Dios. Por eso en las salas realmente la mayoría de obispos fueron a la que hablaba del obispo, y el pueblo de Dios, que quiere decir laico en ese contexto, fueron a la otra conferencia. No hemos llegado a implementar la eclesiología de pueblo de Dios, donde clérigo y laicado somos pueblo de Dios.
Entonces yo creo que aquí Agenor lo presenta como esa sacerdotalización de la que no hemos podido liberarnos y en este momento actual parece que se ha vuelto más fuerte, porque yo creo que cuando yo estudié teología, que el caminar latinoamericano estaba como más vivo, era una experiencia muy fecunda, no se sentía tanto clericalismo, o por lo menos yo no lo experimenté en mi contexto cercano. Y ahora yo lo experimento en mis estudiantes, o sea, tienen unas pretensiones de clericalismo que yo me pregunto, pero ¿de dónde es que están partiendo que siendo tan jóvenes, cómo es posible que ya tengan como esas pretensiones clericales? ¿De dónde fue que aprendieron esto cuando están llegando a la iglesia y tienen como estas aspiraciones clericales? Creo que en tu obra, pues por una parte nos permites conocer cómo se dio ese proceso de sacerdotalización que hasta el día de hoy continúa y al mismo tiempo nos invitas a continuar ese despertar laical, que en verdad la iglesia sí debería tener una característica, debería ser la de una comunidad laical. ¿En qué sentido lo digo? Somos la mayoría del pueblo de Dios. Y pues bien o mal, las mayorías son las que deben marcar las cosas. Donde hay muchos hombres, pues se debería hablar en masculino, pero a veces, aunque haya muchas mujeres, se sigue hablando en masculino, pero ese es otro problema de género. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que aquello que es mayoría marca un contexto. Bueno, pues en la iglesia, el laicado somos mayoría, pues esa mayoría laical debería tener, la iglesia debería tener esa impronta con más profundidad. Y pues ya como para no cansarles tampoco, quiero hacer énfasis en lo del discernimiento que tú nombrabas, ya como en la obra Agenor dice cómo hacer operativizable la sinodalidad, cómo ponerla en práctica. Entonces, entre varias cosas, o lo primero que, bueno, no es lo segundo que Agenor señala, el discernimiento. Creo que a mí me ha preocupado también mucho cómo se ha valorado el método de conversación espiritual. Uno le pregunta a todos los padres y madres sinodales y todos dicen, una maravilla, hemos podido expresarnos, Yo creo que sí, yo creo que vale la pena ese conversar, ese poder hablar con libertad lo que yo siento. Pero nosotros mismos decimos, bueno, pero este yo siento tiene que estar discernido, tiene que ser juzgado en el buen sentido, porque si no ahí sí que caemos lo que criticamos, ¿no? Sobre todo las fuerzas opuestas a la iglesia hablan mucho de que vamos a caer en el relativismo. Pues yo no sé si el método de conversación espiritual, sin estar diciendo nada de esto, nos puede llevar al relativismo, porque es yo converso, tú conversas, él conversa, sí, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, pero sinceramente el Espíritu Santo, en Colombia tenemos un cantante, Carlos Vives, que tenía no mentira, ahora estoy inventando, un vallenato que decía que Dios no sabía nada de matemáticas, que no podía enseñar eso. Yo creo que el Espíritu Santo no puede cambiar por una invocación que le hacemos en un momento de conversación lo que nos constituye a cada uno, todos nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista, nuestra teoría, nuestra teología. O sea, no porque yo me abra en una oración en un instante, el Espíritu Santo puede causar cosas mágicas. No sé si me van a decir que estoy diciendo una herejía, pero yo creo que no. El Espíritu Santo, claro que conduce a la iglesia, pero esto supone un proceso. Y tiene que ser un proceso mucho más largo, de conversar, por supuesto, pero de iluminar, y ahí pues todo el papel de la teología. Aunque haya personas que se oponen a la teología, dicen que es muy teórica, que son muchas categorías, yo pienso que el ser humano es racionalidad y afectividad. Y ninguna de las dos cosas las podemos dejar de lado. Por supuesto tiene que haber siempre esa tensión dialéctica, porque hasta lo afectivo tiene racionalidad, en el sentido de que explicamos por qué ahora queremos hacer símbolos, por qué queremos hacer danzas. Todo eso es súper importante y constituye nuestra vida, pero nosotros necesitamos dar explicación de aquello que hacemos porque nos constituimos como personas.
Pues una conversación en el espíritu es imposible que se dé sin la capacidad de interpretar esa conversación, de discernirla a la luz de las fuentes de la fe y de poder llegar a hacer afirmaciones de juicio y de valor sobre aquello que estamos viviendo. Con lo cual, pues yo creo que aquí tú nos invitas a un discernimiento que de verdad tenga, que no caiga en el subjetivismo, son las palabras que tú empleas, o como en una fe ciega, no recuerdo la otra palabra que tú empleas, pero que se necesita un discernimiento serio. Y por último, es la única cosita que eché en falta en tu libro, Agenor, y es la palabra misión aquí en la carátula. Por supuesto, todo el capítulo 10 en que se habla de cómo llevar esto a la pastoral está diciendo lo mismo, con lo cual solo es una pequeña faltica desde mi punto de vista, que si hubieras puesto aquí misión nos ayudaría, pero leamos el capítulo 10 y se acaba el comentario que yo estoy haciendo. Pero lo que yo quiero decir es que todo este esfuerzo de una iglesia sinodal, si no es para una misión que responda a los signos de los tiempos, pues no tiene nada que hacer. Porque la iglesia no puede vivir para ella misma, para estarse revisando si es así, si es asá. El único objetivo de la iglesia es la evangelización, es comunicar la buena noticia del reino. Y si esto no se explicita con mucha fuerza, pues ya podemos gastar tiempo en pensar cómo se debe constituir la iglesia, cómo se debe estructurar dentro de ella, si esto no da frutos en esa misión abundante de anunciar la buena noticia de Jesús vivo, del Jesús del reino, del Jesús que nos hace esta comunidad de hermanos, hermanas, que podemos vivir la fraternidad y la sororidad con todas las consecuencias para construir este mundo mejor. Pero Agenor, felicitarte por una obra tan a tiempo, tan completa, y gracias pues por yo haberla podido leer gracias a este espacio, como tan calientica, acabada de salir del horno, y poder pues llevarme una idea, poderla compartir contigo en esta misma mesa, y dejo pues a todos los que nos escuchan como la invitación de que puedan leer esta obra, porque si hay dudas sobre qué es la sinodalidad o cómo vivirla y cómo hacer que nuestra iglesia sea más sinodal, creo que este libro es una excelente respuesta, motivación y compromiso con esta iglesia sinodal misionera que deseamos, soñamos y que estamos empujando a través de estos espacios de nuestra tienda de la sinodalidad. Bueno, muchas gracias, Consuelo, muchas gracias por todo lo que nos has planteado, por el ayudarnos y complejizar también a seguir pensando, a seguir realizando este discernimiento y también por la invitación concreta a poder leer el libro. Vamos para organizarnos bien, vamos por un lado ahora a darle un poco la palabra a Agenor como para que pueda tener alguna reacción. Vamos a plantear algunas preguntitas que han venido a través de las redes y después tenemos también alguna otra pregunta aquí. ¿Sí? Acá. Bueno. Pero quando uno escreve um trabalho assim, não? Uno pensa que vai ser lido por quem? Não? Por a gente aí das paróquias, não? Das dióceses, não? E uno não pensa que colegas, não? De uno y con este preparo teológico que tiene, ¿no? Consuelo y su trayectoria, ¿no? Puede leer el trabajo de uno y hacer una apreciación, ¿no? Yo soy muy agradecido, ¿no? Por esa lectura. Realmente comprendiste, ¿no? Y fuiste a fondo ahí de las cosas, ¿no? Como lo hace siempre con mucha propiedad, ¿no? Y identificando ahí, ¿no? Un poco el espíritu y también la trayectoria, el método, el momento, etc., ¿no? Y te agradezco mucho, ¿no? Estos comentarios que son muy útiles para yo también tomar en cuenta, ¿no? En otros trabajos. Y tienes mucha razón, ¿no? Con relación a la misión y
y de hecho, ¿no?, estaba en el título, pero el marketing de las editoras, ¿no? Dijeron, mira, comunhão, participação, missão, são 3 ão, é muito ão, hay que quitar uno, ¿no? ¿Y qué quitamos? Digo, ninguno de los 3 puede ser quitado, porque ese es el lema del sínodo. No, pero esto es demasiado. Aí eu pensei, como este sínodo não trabalhou missão, então é mais coerente, ¿no?, com minha participação, que é Puebla, ¿no?, Vaticano II de Puebla, pero como disse, está tratado no interior, ¿no? Pero sin duda, ¿no?, eu penso que uma das grandes lacunas deste sínodo é justamente a partir, ¿no?, de la primeira sessão, haver, ¿no?, invertido el orden, em lugar de comunhão, participação para a missão, puso comunhão, ¿no?, missão em la corresponsabilidade e participação. Então, transformou a missão em corresponsabilidade. É incrível. E é muito por isso que este sínodo não tem uma leitura do contexto atual, uma leitura do mundo atual, do momento atual, ¿no? Y por lo tanto, si no tiene contexto, si no tiene, ¿no?, el momento que estamos viviendo, tampoco la iglesia, ¿no?, está muy bien insertada en este momento, respondiendo a los desafíos de hoy, ¿no? Estamos ahí proyectando cosas sin tener hecho una lectura, como dijo aquí Consuelo, ¿no?, de los actuales signos de los tiempos, ¿no? Isto faltou e falta, não? Claro, como é uma aproximação também bastante subjetiva e não se quer diálogo com as ciências, que nasce isso são as ciências, não?, que trazem esses dados, esse contexto, não? E então, uma sinodalidade que não leve para a missão não é a igreja sinodal, porque na igreja sinodal é uma igreja, não, como o texto Entre Labores abre dizendo, não, que a sinodalidade acena para esse banquete universal, ¿no?, que já Isaías, ¿no?, lo proyecta e que a Eucaristia, ¿no?, lo realiza, ¿no?, em seu momento, banquete universal que não é simplesmente o pueblo de Deus, ¿no?, os bautizados, ¿no? O concílio vai dizer que o pueblo de Deus é pueblo que peregrina no seno de uma humanidade toda ella peregrinante, e que o destino do pueblo de Deus não é diferente do destino da humanidade, e que a salvação de que a igreja é depositária é uma salvação para toda a humanidade, e por lo tanto a missão da igreja, ¿no?, é tornar presente o reino de Deus no mundo, na sociedade. Para aí apunta a sinodalidade, ¿no? E é por isso que nós decimos, allá em América Latina, insistimos muito, ¿no? Se não há inclusão de los pobres, não há sinodalidade, ¿no? Porque que banquete é este, ¿no?, que a grande maioria vai quedar-se fora. Então, como incluir os excluídos, ¿no? Só uma igreja missioneira em perspectiva profética, transformadora, ¿no?, que seja o sinal e instrumento deste reino que congrega, ¿no?, toda a humanidade, ¿no? Então, te agradeço muito, Consuelo, por esta leitura, ¿no?, que has hecho. Creo que é a primeira que leyó o livro, creo. Muy posible. Bueno, aquí tenemos una preguntita que dice: ¿cuál es la estrategia pensada ante aquellas diócesis en las cuales no se promueve la sinodalidad? Esto nos comentaba alguien que decía desde charlas con laicos y demás. Pregunté y muchos ni siquiera reconocían la palabra. Y otra que dice también desde México, que nos dice cuáles serán los principales obstáculos y ventajas para la sinodalización. Bueno, não sei se habría uma estratégia, ¿no?, contra o sínodo, mas o hecho é, ¿no?, que em realidade existe modo de ser igreja que Medellín chamou de pastoral de conservação, ¿no?, que é aquele modelo de igreja, aquele modo de ser igreja que consiste basicamente em contentar-se com aqueles que pensamos que já estão evangelizados, que já pertencem à igreja,
e vamos então manter a fé, não, nessas pessoas com os sacramentos. Não? Aí temos a paróquia tradicional, aquele modelo, não, de uma ação da igreja centrada no cura e na igreja matriz, não, no centro. Não? E agora outro modelo que também está muito persistente todavia é aquela igreja da neocristiandade que mira ao mundo mais como não, um adversário, um peligro, um inimigo, e temos então que combater, não, este mundo hostil através de uma postura apologética. Não? Aí temos então todos esses movimentos mais, não, de corte tradicionalista que intentam, não, né, preservar o sagrado, não, a religião, os valores, não, dentro de um mundo que se secularizou, que está perdido, não, um pouco no espaço do sagrado. Então, esses modelos de igreja, não, eles continuam e nos últimos tempos se han reforçado. Não? A pastoral de conservação, ela está hoje muito mais presente por toda espécie de devocionismos, não? De milagrismos, de novenas, de procissões, de comércio, não? De objetos sagrados, não? E está muito mais nos santuários, não? Nas romerias, não? Nos eventos de massa, não? Isso está muito potenciado. E esta igreja mais de corte apologeta, não, apologista, não é muita gente, não? Mas hoje em dia com as redes sociais fazem muito ruído, não? E exerce um grande poder, sobretudo a nível, não, de um impacto, não, sobre as consciências, na sociedade, nos meios de comunicação, não? E estão muito bem articulados. Não? E ali sim pode que haja uma estratégia nesse sentido, não, de preservar-se, não, deste mundo perdido que está aí, desse mundanismo, não, tentar conservar, não? Porque aí tradição, no fundo é tradicionalismo, não? Porque não é que tomem a tradição desde o princípio até hoje em dia, não? Corre um período da tradição e lo hacen, não, permanente para sempre, não? Que mais ou menos desde Trento até a metade do pontificado de Pio XII, não? Porque a segunda metade já não serve, não? Então é um pouco esse período, pero às vezes com certa sinceridade, não, de estar salvando a igreja, de estar preservando os valores, a doutrina, não, estar preservando o evangelho, pero são pessoas descontextualizadas, não? E que não han entendido muito bem, não, todo esse grande movimento, não, que é o mundo moderno, com seus valores, com os câmbios, as transformações. Não? É porque este mundo, não, que allá em 68, não, com aquele grande movimento que houve aqui na Europa, que espantou a tantos, e como por exemplo a Ratzinger, a Delubach, e também, não, Balthasar, não? Que fundaram a revista Communio para contrarrestar a revista Concilio, não? Também com boas intenções, no sentido que temos, não, que preservar, não, o cristianismo, o evangelho, das influências, não, de um mundo que é hostil contra a igreja. E no fundo não han compreendido muito bem, não, este mundo que aí está, e como dizia Casper, não, que está aí na Assembleia como invitado, não, já viejito, pero que é muito simbólico com o personagem que está aí, não, dizia ele, não, os grandes valores da modernidade, eles nasceram e foram usados, eles nasceram fora da igreja, foram utilizados contra a igreja, mas são fundados em valores evangélicos. Onde estava a igreja? A igreja não estava sintonizada com seu tempo. Então, esses tradicionalistas também, não, desafortunadamente, não, são segmentos de igreja, não, que não se insertam no tempo de hoje, no mundo de hoje. Não? No fundo, temos que também saber ler os signos dos tempos, como falava Consuelo. Não? E Deus habla pela história de maneira, através da ambiguidade da história. Isso faz recordar também o discurso, não, de João 23, não, ao abrir o concílio, dijo: mira, aqui na Cúria Romana abundam profetas de calamidades, para os quais não há nada de bueno no mundo de hoje. E no fundo,
eles não acorrem na história, eles não aceitam a radical ambiguidade da história. Então a história tem uma ambiguidade, tudo o que é humano é ambíguo, e Deus se manifesta, e o Espírito se manifesta nesta ambiguidade. Isso que falava com o senhor aqui, não? Não é tão sencillo, não? Invocamos ao Espírito e isso já é o Espírito Santo, não? Não, aí está a ambiguidade humana. Temos que discernir muito bem o que é o Espírito Santo, o que é outro Espírito, não? Isso não é tão sencillo. E aún quando temos a convicção de este é o Espírito Santo, sempre há que também perguntar-se, não? Porque, não, como dizia Agostinho, não, é que Deus é esse que cabe em tua cabeça. Se compreendes, então não és Deus. Não, porque Deus é um mistério que nos transpassa, não? Nos ultrapassa, não? Então, há que também, não, sempre preservar o espaço muito saudável que é da dúvida. A fé não é a ausência de dúvida, não? É dudar com critério, com outras perguntas, não? Pero a fé também comporta a dúvida, não? Isso é para estar um pouco à altura do ser humano. Não? Para ter fé não temos que renunciar de sermos humanos, não? E próprio do ser humano é a ambiguidade. Pero Deus se manifiesta na ambiguidade. Daí a importância de saber ler, não? Aí temos que entender, não? As mediações, as ciências pois, são fundamentais para podermos ler esse contexto, não? E nos insertarmos dentro dele de maneira assim mais clara. Com relação aqui, não, a ventajas e obstáculos, não, da sinodalidade, não? Em termos de ventajas, eu creio que teríamos a oportunidade, na atualidade, não? De um lado, sendo uma igreja sinodal, de sermos fieles ao Evangelho, de sermos testigos daquela igreja que Jesus Cristo não começou, de sermos expressão daquela igreja que durante todo o primeiro milênio foi muito mais sinodal que no segundo. O princípio, não? O que concerne a todos deve ser discernido e decidido por todos. Durante o milênio caminhamos assim. Então, se hablamos de guardar tradição, é guardar a boa tradição. Essa é uma boa tradição. Esse é o caminhar da igreja. Então, fidelidade, não, a essa tradição, a este evangelho. Em segundo lugar, creio que sendo uma igreja sinodal, podemos hoje em dia, como igreja, darmos um testemunho ao mundo de hoje. O mundo de hoje, como disse o Instrumento Labores, não, que vive uma crise de democracia, que tem a tentação de apostar, não, em salidas por la fuerza, que não crê, não, em consenso e negociação, que não crê em uma paz que pueda ser engendrada através de uma fraternidade negociada, não? Creio que a igreja, uma igreja sinodal, pode ser uma grande chamada ao mundo de hoje, não? Que é possível, apesar de nossas dificuldades, não? De sermos, não, comunhão, de sermos participação, de sermos agentes, não, de transformação, não, em um mundo fraterno, não? E o grande obstáculo, eu penso, não, para podermos ser uma igreja sinodal hoje, é sermos livres. Não, porque a grande tentação em momentos de transição, de crises como nós vivimos, em que não temos referenciais claros, não, e objetivos, a grande tentação é nos agarrar em certezas. Não? E em momentos de cambios, de transformação, não há certezas absolutas, não? Há certezas, pero falsas certezas. E há duas falsas certezas que hoje em dia são muito, não, aí visitadas, não? Uma falsa certeza se diz em espanhol? Sim. Uma falsa certeza, não, é exponer a seguridade, não, em las normas, em las regras, em la tradição, não, é aquilo que deu certo no passado, não? Hacer do passado um refúgio. Isto dá segurança, não? Essa é uma falsa segurança porque não nos possibilita caminhar hacia o futuro, não? E outra falsa segurança nesses tempos de transição é, não, o emocionalismo. O emocionalismo, não, dá a falsa sensação de estarmos, não, aí nos apropriando da verdade, estarmos em puerto seguro, não? Quando em realidade, não,
el emocionalismo, nos ciega frente à realidade, não? E não nos ajuda, não, a darmos respostas aos desafios que vamos encontrando, não? O emocionalismo leva a apostar, não, em salidas mágicas, como é o providencialismo e o milagrismo, que está muito presente nas experiências religiosas hoje em dia, não? E providencialismo e milagrismo, não, que praticamente é esoterismo, porque toma os símbolos sagrados e os transforma em algo mágico e se transforma em esotérico, não? Como se isto pudiera, não, como a alquimia, não, em seu momento também tentou dar respostas, não, mágicas, não? E a magia está, não, em discernirmos juntos e fazermos caminho, fazermos processo, não? E a dificuldade, evidentemente, de fazer processo, porque salidas imediatistas, não, elas, no fundo, não conseguem fazer história, não? E a história se faz, evidentemente, em um caminhar processual, não? É o princípio de Francisco, não? O tempo, não, é superior, não, ao espaço, aos eventos, aos momentos, não, de catástrofe, etc. Não? O tempo, não, que permite fazer história, sim. Bueno, una pregunta que ha venido muchas veces es ¿dónde conseguir el libro? Sí, y el libro que está en portugués y si hay también traducción al español. Mira, desafortunadamente, não, vive um país, não, o único da América Latina que habla uma língua estranha, não, que é o português, aunque Camões ha dicho que é a última flor del Lacio, não? Sí, pero claro, no, si no se traduce, entonces el Cela no está ahí mirando esto y después también Rafael envió para a PPC aquí también, que pidieron, ¿no? Vamos a ver si sale por ahí, ¿no? Bien. Pero en Brasil es con editora Voces. Si no por la editora Voces, a través de Amazon o de alguna de las plataformas, se puede conseguir en Brasil. Bien, y bueno, no sé si había alguna... Sí, cortito. Porque Agenor tiene que volver al sínodo. Muy cortito. Que pase acá. Pasas ahí. Bueno, hermano, qué gusto, hombre. Bien. No tengo palabras para agradecer el esfuerzo que ha hecho Agenor y también el hermoso comentario que hicieron ustedes. Mucha gente me pregunta, ¿y qué es hacer teología en Amerindia? Yo le daría esta conferencia, este encuentro, a partir de su libro, y le daría tu libro, porque creo que sintetiza perfectamente la forma de plantarnos como cristianos y como pensadores cristianos en el mundo de hoy. Así que un agradecimiento enorme y gracias, muy amable. En ustedes veo un fruto maduro de una tradición latinoamericana de la cual en Amerindia nos sentimos orgullosos y quisiéramos humildemente continuar. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos entonces en el día de mañana a las 11 de octubre. Vamos a tener la presencia del cardenal Michel Cerny y de la hermana Liliana Franco, del sínodo panamazónico al sínodo de la sinodalidad, un poco como toda esta experiencia de sinodalidad que desde América Latina ya podríamos decir que la estamos viviendo. Gracias y hasta mañana.